Amados irmãos, graça e paz, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para a transmissão do nosso culto online, nas nossas redes sociais. Compartilhe teu Facebook, teu WhatsApp, teu Instagram, no YouTube. Que a graça do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas nessa noite. Oremos buscando a face do Senhor para mais essa reunião em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para todos. Que seja uma noite abençoada, que seja para você, onde você está, na tua casa, onde você estiver. Que o Senhor te restaure, que o Senhor te renove, que seja um dia, uma noite, de restauração nas nossas vidas. Que todo medo que tem se passado, que todo medo que tem se falado, que isso não permaneça no nosso coração, mas que a nossa fé, como eu tenho dito, seja renovada e seja restaurada. Vamos orar? Senhor, eu quero declarar, Deus, que todo medo seja lançado fora, Deus, nesse tempo. Temos certeza, Deus, de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Temos certeza, Senhor, que o Senhor tem cuidado das nossas famílias. Sim, Deus. Deus, e que essa certeza não saia do nosso coração. Sim, meu Pai. Não saia, Senhor. Em nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Que todo medo, Senhor, possa ser lançado fora de cada coração, de cada mente, no nome de Jesus Cristo. E que sejamos cheios, sim, Deus, da Tua palavra. Sejamos cheios, Senhor, da Tua graça, no nome de Jesus Cristo, Deus. No nome de Jesus. E o Teu Espírito nos renove nessa noite. Sim, Deus. No nome de Jesus, Deus. Nós pedimos que quando recebermos da Tua palavra nessa noite, possamos ser alimentados, Deus, e possamos ser abastecidos pela Tua palavra, porque ela verdadeiramente nos alimenta. E que esse alimento, ó Deus, permaneça em nós todos os dias. Todos os dias, seja o que possa nos conduzir e permanecer em nós. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e que o Senhor seja conosco, Deus, porque somos mais do que vencedores. No nome de Jesus Sim, Cristo, Deus. ó Deus. Amém. Amém, Senhor. Bem, irmãos, nós estamos nesse lugar para adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor, para buscarmos a face dele. E eu quero compartilhar contigo nessa noite uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 19, diz a palavra do Senhor para nós, a partir do versículo 15, a história de Ló, que diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo desta cidade. E como, porém, ele demorava, pegaram-no estes homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo o Senhor já misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis ali uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permita que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Palavra do Senhor aos nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós te adoramos, nós te bendizemos. Mais uma vez, Senhor, ao lermos a tua palavra, que ela verdadeiramente nos edifique, ela transforme as nossas vidas, porque a tua palavra tem poder para isso, para transformar a vida do homem, transformar o nosso coração. E que os princípios que aqui estão estabelecidos sejam estabelecidos em nossas vidas, para que possamos crescer, amadurecer e frutificar para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, oramos assim.
Irmãos, mais uma vez eu quero compartilhar contigo do que a palavra do Senhor tem nos falado, o que a palavra do Senhor tem colocado diante de nós. Nós estamos vivendo ainda tempos muito difíceis, tempos realmente complicados, mas a palavra do Senhor ela sempre traz para nós acalento, a palavra do Senhor sempre traz para nós direção, a palavra do Senhor sempre traz para nós provisão. E eu quero compartilhar contigo hoje. E quando o medo chegar, a fé prevalecerá. E quando o medo chegar, a fé prevalecerá. Então, preste bem atenção. O que é o medo? Já que o mundo, a pastora até orou nesse sentido, ela não sabia o que eu iria ministrar, né? Ela está compartilhando agora contigo dessa mensagem e ela estava orando sobre medo. O medo é um estado emocional que surge em resposta à nossa consciência perante uma situação que envolva risco, que envolva perigo. E nas bases da nossa vida espiritual, o medo ele promove algumas situações que podem aniquilar a nossa fé. No texto que nós estamos lendo, a gente vê Ló na cidade de Sodoma e Gomorra, quando Deus diz para Abraão que vai destruir aquele lugar, que vai destruir aquelas cidades. E Abraão então começa a orar ao Senhor e a falar, mas Senhor, se tiverem tantos justos ali, e Deus fala, não vou destruir aquele lugar, e ele continua na oração dele, enfim. Chega um momento em que Deus fala assim, olha, eu vou tirar Ló de lá. E ele então envia os seus anjos para aquele lugar. Um fica lá com Abraão e os outros dois vão para aquela cidade. E lá eles se encontram com Ló. Algumas coisas começam a acontecer ali, a maldade daquela cidade começa a querer invadir a privacidade de Ló, da sua casa. Aqueles homens maldosos daquela cidade querem conhecer os homens que entraram na casa de Ló. Enfim, Ló, ao ficar sabendo da situação, ele corre um risco e ele começa a ter medo. Mas o anjo diz para ele, cara, fica tranquilo, vai dar tudo certo para você. O Senhor enviou a gente aqui para que você viva. Mas o medo vem sobre Ló. E algumas coisas acontecem nesse texto que eu quero compartilhar contigo. O medo, ele pode aniquilar a tua fé se ele não estiver no lugar de controle. Se ele estiver sendo o controlador, ele vai aniquilar a tua fé. Mas se ele está sendo controlado pela tua fé, milagres acontecerão. Olha só o que acontece na vida de Ló. Aqui no versículo 15 ao 16, ele demora demais para sair. É necessário que o anjo pegue na mão dele, na mão da sua esposa, na mão das suas filhas e os puxem para fora daquele lugar. Uma coisa que o medo promove é a morosidade nas nossas atitudes. Atitudes com morosidade. Atitudes demoradas. Você não consegue tomar decisões. Você fica pensando, se eu fizer assim, se vai acontecer isso, se eu fizer assim, vai acontecer daquilo. Meu Deus, o que eu vou fazer? O medo te paralisa. E Ló estava sendo paralisado por causa do medo. Foi necessário que o anjo pegasse na mão dele e o arrastasse para fora daquele lugar, porque ele estava com medo. Ficou paralisado. Virou uma estátua. Muitas vezes é assim que acontece na sua vida. Quando você permite que o medo comece a controlar, você não sai nem de casa mais. Quantos casos nós temos de pessoas com dramas emocionais nas suas vidas e o medo começa a sucumbi-las e elas não podem nem abrir a janela de casa, tem medo de tudo, tem medo de todos. Morosidade. Morosidade. Então cuidado com o medo que está se abatendo sobre a tua vida. A tua fé, ela prevalece sobre o medo. A tua fé controla o teu medo. A segunda coisa que eu vejo nesse texto está no versículo 20. O medo, ele também faz com que a nossa visão fique distorcida. Uma visão equivocada. Ló, quando estava fugindo, quando ele estava saindo daquele lugar, o anjo diz para ele, vai para o monte. E Ló, sabe o que ele fala? Não, você está enganado, no monte eu vou morrer. É melhor eu ir para aquela cidade ali, tá vendo? Tem uma cidade ali, ela é pequenininha, não tem problema nenhum, vai dar tudo certo. Deixa eu ir para aquele lugar
E aí o que acontece? Ele vai para aquela cidade. O anjo até permite que ele vá. Mas entenda, querido, a visão dele estava distorcida. Ele não estava enxergando devidamente. O medo distorce a nossa visão. O medo distorce aquilo que nós estamos enxergando. Quantas vezes a palavra do Senhor nos mostra homens com medo, né, de situações e começam a enxergar coisas estranhas. Jesus andando sobre as águas, mais uma vez, vamos lá em Mateus 14, né? Ele está andando sobre as águas e o medo dos discípulos fazem com que eles vejam um fantasma. Que coisa estranha, que coisa esquisita, não era um fantasma. Quantas vezes o medo tem criado fantasmas diante de você, na sua vida? Quantas vezes o medo tem distorcido aquilo que você está enxergando, fazendo com que você veja de outra forma, de outro jeito? O medo dos irmãos de José, né, de que José ia ser o cara, o medo deles distorceu a visão deles em relação ao seu irmão. Fez com que eles olhassem para José como um algoz, como um rival, não como um irmão. Cuidado, o medo ele distorce aquilo que você está vendo. Não permita que o medo distorce a visão que você tem das coisas de Deus. Amém? Uma terceira coisa que eu vejo aqui está no versículo 19. Uma decisão que Ló toma sem Deus. Ele decidiu, eu vou para aquele lugar, eu vou para aquela cidade. Muitas vezes, querido, o medo faz com que a gente tome algumas decisões das nossas vidas sem consultar ao Senhor. Você não espera o tempo de Deus, né? Ao contrário do que eu falei ali com relação à amorosidade, o medo faz com que você haja rápido demais em determinadas horas. E o medo de Ló ali agora foi o contrário. Ele foi rápido demais e tomou uma decisão sem consultar a Deus. Ele só falou assim, ó, permita que eu vá para ali, mas ele já tinha decidido. O anjo estava percebendo que não tinha como mudar aquela ideia dele. Tá bom, vai para lá. É melhor lá do que dentro dessa cidade aqui. O lugar certo era a campina. O lugar certo era a montanha para onde ele estava indo. Mas ele toma uma decisão sem consultar ao Senhor, sem saber se Deus estava naquele negócio. E esta é a pior escolha que nós podemos fazer nas nossas vidas. Decidir sem saber se Deus está presente nessa decisão. Adão, ele tomou uma decisão. Comeu do fruto que Eva lhe ofereceu. Eva mostrou para ele, ele foi lá e comeu. Ele não consultou o Senhor. Deus não estava presente nessa escolha dele, nessa decisão dele. E ele se escondeu de Deus. Quando a gente decide errado, o medo provoca decisões erradas. Ele decidiu errado, ele decidiu sem Deus. Ele teve que se esconder depois de Deus. Ele teve medo de quem ele não deveria ter medo, que é Deus. Deus, a gente tem temor. Temer ao Senhor é uma coisa, ter medo é outra. Então, o medo, não o temor ele vem regido com honra, né? Eu honro ao Senhor, eu obedeço a Ele porque eu temo, eu honro, eu amo. O medo não, o medo provoca pânico. E Adão estava em pânico, por isso que ele fugiu. Ele se escondeu da presença de Deus. A palavra de Deus ainda fala de Elias. Elias tomou uma decisão, fugir, no capítulo 19 de 1 Reis, quando ele foge de Jezabel, ele estava com medo daquela mulher, ele tomou uma decisão sem consultar a Deus. Vivenciou o quê? Vivenciou uma depressão, que a gente chama de a síndrome de Elias, né? Ele vivenciou uma depressão, querido, que aniquilou o seu chamado ministerial. Depois dessa decisão sem consultar a Deus, ele promoveu 3 novas ordens do Senhor, e uma dessas ordens era o substituto para o seu ministério, que foi Eliseu. Então, olha só quantas coisas nós podemos aprender quando o medo está no controle. Não permita o medo no controle. O medo é um instrumento magnético das circunstâncias que nos amedrontam. O medo, ele é um instrumento magnético, ou seja, que atrai
as circunstâncias ou a circunstância que te amedronta. Em Jó, no capítulo 3, no versículo 25, Jó diz assim: o mal que eu temia me sobreveio, aquilo que eu receava recaiu sobre mim. Ele tinha medo, e esse medo culminou na sua vida. Ele permitiu que o medo o dominasse. Sabe, querido, o medo não pode estar no controle. Para vencer o medo, nós precisamos da fé. Existe um outro texto bíblico que está lá em Mateus, no capítulo 26, do versículo 70 ao 74, por ali. Um homem chamado Pedro, ele teve medo. Quando Jesus estava sendo preso, já estava sendo interrogado, sofrendo aquelas acusações, aqueles socos, aquelas cusparadas, Pedro, ele vai em 3 atos, ele vai ao pior estágio que um ser humano possa querer chegar. O medo dele provocou uma coisa terrível. Primeiro, ele nega o seu próprio amigo. Uma mulher olha para ele e fala assim: mas esse aí é aquele que estava lá com o Nazareno, ele é um deles. E Pedro diz: não sou não, você está equivocado, eu não conheço. Ele negou a amizade com Cristo. A segunda coisa, ele jurou para uma outra pessoa que também o questionou se ele estava com Jesus, ele jurou que não conhecia Jesus. Fazer juramento é fazer aliança. Ele fez aliança com o medo. Ele fez aliança com a mentira, porque ele não conhecia Jesus. Se ele falasse que conhecesse, ele estaria no mesmo lugar que Jesus. E a terceira atitude, o terceiro ato de Pedro, ele praguejou conhecer Jesus. Sabe o que é isso? Praguejar é lançar maldições, lançar um tipo de maldição. Ele amaldiçoou se conheceria Jesus. Imagina que coisa terrível. Em 3 atos ele chegou no pior lugar que um ser humano pode chegar. Tudo por causa do medo. O medo fez com que ele pronunciasse palavras de maldição. Ah, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, não permita o medo estar no controle da tua história. Não permita isso. Porque poderemos chegar ao mesmo nível que Pedro chegou, de amaldiçoar aquilo que é justo, aquilo que é santo, o que é verdadeiro nas nossas vidas. Jesus Cristo, justo, santo, fiel, verdadeiro, e foi amaldiçoado por Pedro. Imagine que coisa terrível. Foi necessário lá no capítulo 21 de João, Jesus Cristo se aproximar de Pedro e por 3 vezes quebrar esses 3 atos de Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E aí Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. E então o Senhor pôde curar Pedro. Quando nós falamos de medo, precisamos conhecer o antídoto do medo. E o antídoto do medo é a fé, é a coragem. Coragem não é a ausência de medo, mas é uma atitude em agir, apesar do medo. Eu vou agir, estou com medo, mas mesmo assim eu vou agir dentro da minha fé, vou agir naquilo que Deus promoveu na minha vida. Provérbios 8, 12, fala da sabedoria e da prudência. Muita gente acha que a atitude de fé está associada à imprudência. Muito pelo contrário. Lá em Provérbios 8,12 diz, a sabedoria diz que ela tem como amiga a prudência. No capítulo 16, no versículo 16, diz que é melhor a gente ter sabedoria do que o ouro, é melhor nós adquirirmos prudência do que a prata. A sabedoria e a prudência, elas andam juntas, e sabedoria e prudência são pilares da fé. Então aquele que tem fé, ele age com sabedoria e ele age com prudência. E foi para isso que eu e você, nós fomos chamados, para agirmos com prudência. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 17, Paulo diz assim: porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de
moderação, ou seja, de prudência. Então nós não temos o espírito de covardia, nós temos o espírito de ousadia. Em Hebreus 10:19 diz, entrando no Santo dos Santos com ousadia. A ousadia é a nossa fé, com sabedoria e com prudência. O Salmo 34, no versículo 4, ele diz, busquei ao Senhor e ele me respondeu e lançou para longe de mim os meus temores. Quando eu busco ao Senhor, quando eu tenho fé focada no Senhor, o nosso Deus, em Jesus Cristo, o Senhor, ele lança fora o medo, ele lança para longe de nós, ele nos livra dos nossos temores. Lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, João vai dizer para nós que no amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Este é o antídoto do medo, querido. O perfeito amor, o amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 3,16 diz, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas por nossos irmãos. Ele ainda diz um pouquinho mais à frente, que a fé que vence o mundo é a fé em Jesus Cristo, o Senhor. A nossa fé em Jesus Cristo vence o mundo. Então, querido, ter medo é algo normal. Permitir que o medo controle já não é algo normal. Então, nesta noite, fique no teu coração essa palavra. Fique no teu coração esse conselho. Ló, quando ele chegou naquela cidade de Zoar, ele viu que a cidade era má. Estava colocando a sua vida e a vida das suas filhas em risco. Ele teve que voltar para o lugar que o anjo havia direcionado, que era a campina, ou aqueles montes próximos ali. Ele teve que sair daquele lugar. O versículo seguinte diz isso para nós. Ló agiu com medo. Olha que Deus estava conduzindo Ló. Deus estava tomando Ló pela sua mão e conduzindo Ló. Ainda assim ele teve medo e ainda assim tomou decisões erradas. O Salmo 23 diz para mim no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Confia que Deus está contigo e que Ele vai te direcionar para o lugar seguro. A fortaleza das nossas vidas é Jesus Cristo, o Senhor. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, raciocínios equivocados, coisas que vão lá na mente das pessoas. Isso está em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 9. Ah, querido, tome posse da palavra de Deus na tua vida. Tome posse do que Deus tem para você. E eu tenho certeza que o medo vai ser aniquilado pela fé. E a fé vai promover milagres de Deus, testemunhos de Deus dentro da tua casa. Receba essa palavra no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por tua vida agora. Eu quero orar por tua família agora. Eu quero declarar que esse medo que está tomando conta das pessoas, tem gente que está em pânico absoluto, entrou numa paranoia completa. Mas nós fomos chamados para sermos a luz do Senhor para a vida das pessoas. O Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Né? E o Senhor Jesus diz lá na frente que nós somos a luz do mundo. Então, que se a palavra do Senhor habitar na tua vida, você vai ser luz para as pessoas nesse mundo de trevas. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, daqueles que estão recebendo essa palavra em qualquer lugar que estejam agora, seja manhã, tarde ou noite. Que a Tua palavra ao coração dos Teus filhos produza a fé necessária
para que o medo seja aniquilado, para que a tua palavra cresça e floresça e frutifique na vida dos teus filhos, Senhor. Nesse tempo tempestuoso, a fé que vence o mundo brotará no coração daqueles que amam e que servem ao Senhor. E essa fé vai atingir os 4 cantos dessa cidade, os 4 cantos dessa nação, os 4 cantos do mundo onde nós vivemos. A tua palavra dará vida e vida com abundância, Senhor. Eu oro assim, abençoando os teus filhos, em nome de Jesus. Graça e paz, que o Senhor te abençoe. Fracassar, eu não tenho medo de não vencer, eu não tenho medo de ser. Eu não tenho medo de não tentar, eu não tenho medo de não romper, eu não tenho medo de ser. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer. Eu não tenho medo de fracassar, eu não tenho medo de não vencer, eu não tenho medo de ser. Eu não tenho medo de não tentar, eu não tenho medo de não romper, eu não tenho medo não de ser. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer. Ensina a não temer. O verdadeiro amor ensina a não temer. Glória a Deus, o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora o medo.